Oi, gente! É, Quero falar com vocês hoje com um tema muito interessante que Deus tem trocado no meu coração durante esses dias. Isso não tem saído da minha cabeça, sabe? Não tem saído da minha mente. É, que é o abuso da graça. O abuso da graça. Então, para começar, bem rapidinho, vou falar bem rápido com vocês hoje. Vamos ler aqui, eu tô com a minha Bíblia aqui embaixo. Eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 6, versículo 12 em diante, versículo 12 a 16. Então diz assim: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus com quem foste levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Portanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Mais uma vez vou ler para vocês que resposta dar. Vamos nos atirar ao pecado porque estamos sobre o jugo da lei, que não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. O que quer dizer aqui? Não é porque nós estamos no tempo da graça que nós vamos viver pecando. Que nós vamos dizer, não, eu tô vivendo um tempo da graça e eu posso fazer exatamente o que eu quiser, que Jesus já morreu por mim e ele vai me perdoar. Então, Paulo veio dizer aqui, gente, não vamos entregar nossa vida, não entregamos nossa vida ao pecado e vivamos os nossos corpos, nosso membro ao pecado para a gente viver o que a gente quiser, porque nós estamos no tempo da graça, nós não estamos mais no tempo da lei. O que é a graça? A graça é o fato de que Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós sem nós merecermos nenhuma coisa. Nós não merecíamos. Então, isso é a graça. A graça é você hoje, se você pediu perdão para Deus, se você tem uma vida com Deus, se você tem uma vida com Deus e você morrer, você vai ser salvo. Salvo pelas suas obras? Não. Salvo pela graça, pela grande misericórdia de Deus. Isso significa graça, mas não nos dá o direito da gente abusar dessa graça, certo? Então, nós vamos aqui também e vemos o que Jesus mesmo diz. Jesus, ele diz assim, Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 13, ele diz assim, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. O que Jesus está falando assim, gente, olha o seguinte, não é fácil ser cristão. Não é fácil ir para o céu, quer dizer, assim, o que ele quer dizer? Não é fácil ser salvo. Por quê? Porque você vai ter que entrar por uma porta estreita. Você vai ter que entrar por um caminho estreito. Toma o caminho, então vai ter dois caminhos aí na sua frente. Um vai ser largo, vai ser fácil, vai ser de boa, né? A pessoa pode fazer o que ela quiser, vai ser assim, tranquilo. É exatamente esse caminho que muitos cristãos estão entrando, um caminho fácil, um caminho que é de boa, um caminho que você pode andar por ele quando você quiser, você já tá ali, Deus vai me perdoar. Mas tá, o perdão, ele vem através do arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem perdão de pecados. Então, se a pessoa peca uma vez, se arrepende. Outra vez, se arrepende. A terceira vez, o coração dela vai se endurecendo. Daqui a pouco nem perde perdão, porque acha que lá não tem mais pecado. Hoje em dia, a gente vê jovens, muitos jovens, que dizem assim, não, mas a Bíblia
A Bíblia, ela era para aquele tempo antigo, a Bíblia era para uma outra cultura, né? Uma cultura judaica, não é para nossa cultura. Então eles aceitam em parte a Bíblia. Aceita que Jesus vai voltar, vai buscar a igreja, tá? Eu vou pro céu, aceita o perdão de pecado, mas não aceita o que Jesus falou. Não aceita todas as coisas da Bíblia, acha que tem que fazer, pode fazer o que quiser. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que relação sexual antes do casamento não é pecado. Porque nessa cultura que nós vivemos hoje, a pessoa pode ter relação sexual porque é normal, a pessoa tem que conhecer o corpo do outro antes do casamento. Mas isso é pecado. É pecado antes e vai continuar sendo pecado. Então na igreja a gente vê muito isso. Muitos jovens, muitos até filhos de pastores, de obreiros, pessoas que cresceram no evangelho hoje acreditando que não é pecado se masturbar. Então nós vemos muito uma igreja lotada de pecado e tá tudo bem, porque tem um abuso da graça, certo? Pastores que caem em pecado com irmãs da igreja e que deixam suas esposas para ficar com a secretária, certo? Porque acaba traindo a esposa, mas tá tudo bem, Jesus me perdoa, vou continuar aqui no ministério, acaba com o casamento, acaba com tudo. Você acha que Deus tá feliz com isso? Você acha que Deus tá feliz com isso, irmãos? Irmãos, o que tem acontecido? Nós estamos vivendo nos últimos tempos da igreja. E essa igreja, ela tem sido uma vergonha para o evangelho, uma vergonha. Nós estamos passando uma vergonha, sabe? Jovens que estão tão ligados a jogos, viciados em jogos e acham que é normal. Jogos de internet, né? Irmãos, homens que não têm relação sexual com sua esposa porque fica vendo pornografia, se masturbando e acha que isso é normal. Então a esposa tá lá, não tem vida conjugal porque o cara fica se masturbando vendo mulheres, pornografia. Pedofilia dentro da igreja, tem. Pedofilia, né? Isso é normal? É a graça? Deus, ele perdoa os pecados, mas nós precisamos ter uma mudança de comportamento, porque se não houver mudança de comportamento, não tem graça que vai te salvar. Não existe nada que vai nos salvar se nós não mudarmos. Nós temos que mudar, porque o arrependimento, a graça de Deus, vem o arrependimento dos pecados e a mudança de comportamento é a mais, como se diz, é a maior prova de que existiu um arrependimento, certo? Nós precisamos mudar a igreja. Estamos nos últimos tempos da igreja nessa terra. Estamos nos últimos tempos. Vai vir a grande tribulação, só vai persistir aquele que tiver sua fé firmada em Deus, aquele que tiver vivendo uma vida de santidade com o Senhor, aquele que tiver puro. A palavra de Deus diz que está limpo, limpe-se mais. Tá na hora da gente se limpar. Quem tá sujo, suja-se mais. Mas igreja, o inferno é terrível. Vamos nos limpar, vamos nos sarar, vamos nos consertar diante de Deus. Estamos pecando, o Senhor nos perdoa e vamos mudar. Não adianta só pedir perdão hoje, amanhã continuar fazendo a mesma coisa. Nós precisamos lutar, porque o caminho é estreito. Não é fácil, não vai ser fácil, nem hoje, nem amanhã. Então, nós queremos viver um evangelho fácil e não existe isso. Apocalipse 22:15. Quero ler para vocês, para terminar aqui. Apocalipse 22:15 diz assim: no entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Jesus falou isso aqui, ó, lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, depois que tá falando todo o final, do último, depois, né, do julgamento final e tudo. Então, quem não vai entrar no céu? Quem não vai entrar na Nova Jerusalém? Quem não vai ficar com Deus? Todos esses que continuam nesses pecados. Amém? Vamos nos consertar, igreja. Vamos nos consertar diante de Deus enquanto há tempo. Vamos nos humilhar. Vamos pedir para o Senhor misericórdia. Olha o que está acontecendo no mundo.
O Covid tá aí, tá matando justos, injustos, crente, não crente, tá todo mundo, tá muita gente morrendo, você sabe disso, eu sei disso, nós vemos isso todos os dias, parentes nossos, amigos nossos, pessoas perto da gente, né? Então, amados, o juízo de Deus está sobre a terra, nós precisamos nos arrepender. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, nós vamos fazer uma oração de arrependimento pelos nossos pecados. Vamos orar. Senhor amado Deus, nós te pedimos, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pela nossa injustiça, pelos nossos erros. Somos tão errados, Senhor, em tudo que temos feito. Perdoa-nos, Senhor amado, pela nossa falta de fé. Perdoa-nos por não fazer as obras de justiça que Jesus nos mandou fazer. Perdoa-nos, Senhor, por olhar só para nós mesmos, por abusar da Tua graça, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Sara essa igreja, sara a nossa nação. Levanta-nos, Senhor, como um povo justo, um povo santo diante de Ti. O povo dos últimos tempos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Renova a Tua casa, a Tua igreja. Renova-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Amados, que essa palavra tenha alcançado seu coração, sabendo que Deus, Ele tem o melhor. E se Deus, Ele vem falar nos nossos corações, é para que a gente possa nos arrepender. É que haja tempo, porque o inferno é terrível, amados. Mas eu creio que Deus, Ele fará o melhor. E que se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e sarar as nossas vidas. Amém? Fica com Deus e até a próxima.